tem previsão. Há uma indefinição muito grande e uma angústia muito grande entre os moradores aqui da Zona Norte, porque não sabem o local provável do hospital da Zona Norte. Houve uma notícia que saiu da própria administração de que talvez isso fosse construído ao lado do terminal São Dimas da rodoviária, o que assustou todo mundo, porque, Deus me livre, se for para colocar um hospital ali, é quase o tempo que hoje se leva para sair daqui de Ponte Preta, da Barreira do Triunfo. Não vai fazer muita diferença. Da rodoviária ao centro, 10 minutos de ônibus no máximo, exatamente, né? Não vai adiantar. Então, pouco adianta isso. A ideia é colocar no meio do caminho aqui, mais para cá. Exatamente. E essa era minimizar a ideia isso que foi discutida, porque essa, inclusive, é para isso que aponta a resolução da Conferência Municipal de Saúde. É um hospital geograficamente localizado aqui no coração da Zona Norte para atender exatamente do ponto de vista da logística, de transporte e tudo essa região. Então isso está no ar, né? Quer dizer, não foi dada ainda uma posição oficial e isso vai criando angústia e apreensão entre as pessoas, né? É preciso que haja de fato já um pronunciamento, uma explicitação junto à população em relação a essas questões, porque é aquela história, a gente sempre acredita, a gente sempre tem a esperança. Certo. Mas se não há nenhum sinal nessa direção, você começa a alimentar o sentimento oposto, né? É isso, uma boa pergunta feita aqui por um usuário da saúde mental. Uma outra aqui, falando, um repórter do nosso programa, né, observou que o mato está invadindo a cidade, e principalmente nos bairros. O que você pensa sobre isso? O que você acha que pode ser feito? As pessoas reclamam, isso há muito tempo também, né, Flávio? Muito tempo, não, né? Eu imagino que essa questão do mato, ela tenda a ser resolvida, né? A gente tem recebido mesmo algumas reclamações, a gente tem passado as solicitações para o DENLURB, que tem dito que eles estão atuando permanentemente em relação a isso e que com certeza essa capina vai chegar a todas as áreas que tem que chegar. O problema é que quando chega, faz uma capina hoje aqui no Barbosa Lage. É verdade. Aí vai fazer até que volta, que já cresceu de novo. Já cresceu de novo. A intenção existe um itinerário, né, um projeto, mas quando chega de novo já está grande. É verdade. E é preciso, mais rápido, né? Marcelo, diagnosticar para verificar, porque pode ser que as atuais equipes sejam insuficientes. Também. Né? De repente, a necessidade de fato de maior contratação, eu volto a lembrar, todos nós pagamos aí o nosso IPTU, né? A nossa taxa de coleta dos resíduos sólidos, o cidadão já paga por esse serviço, então ele está precisando ter, de fato, o retorno disso. Então, mas o que nós temos sempre ouvido do DENLURB é isso, é de que está programado, quando às vezes a gente tem alguma solicitação de alguém, de algum morador de algum bairro, e a gente liga, não, vereador, isso está programado, é porque a capina está no bairro tal, mas logo ela vai chegar nesse outro bairro. Mas como você falou, a gente tem que hoje começar a verificar isso. Quer dizer, se fazem uma capina hoje aqui no Barbosa Lage, para só fazer uma daqui a um ano, tem alguma coisa aí. Está faltando talvez sequência diferente. Exatamente, né? Verificar, olha, é preciso que haja colocação de mais equipes ou um redimensionamento do pessoal lá, para que sejam atendidas as comunidades com mais rapidez. Né? A última pergunta aqui que fizeram, rápido, mas eu queria fazer uma antes dessa aqui, uma minha aqui. Ontem tivemos um apagão Juiz de Fora, um blackout daquele tamanho, atingiu mais de 17 municípios na região. Foi aqui em Barbosa Lage, foi aqui na subestação. Você acha que uma cidade do porte de Juiz de Fora é aceitável um apagão naquela proporção? Um apagão de 10 minutos, um apagão de 5 minutos, aqui num bairro, numa rua, mas um apagão na cidade inteira, o transtorno que causou, pessoas no elevador, pessoas correndo perigo nas ruas, nas avenidas, enfim. A pergunta é, Juiz de Fora, com esse porte todo, ainda tendo isso, um apagão desse tamanho? São Paulo também tem, tudo bem, mas foi uma coisa que a gente não viu, desse tamanho assim, não, né? É verdade, Marcelo. Eu, inclusive, fiquei surpreso. Esse tema hoje foi muito debatido também ao longo do dia, contato com várias pessoas, todo mundo comentando. Eu me lembro que eu estava na Avenida Rio Branco e eu me assustei com o tipo a maneira como as luzes apagaram. Pela maneira como foi, eu falei, bom, isso deve ser grave, porque foi de repente, foi absolutamente geral. Sim. Não foi aquela às vezes quando apaga a luz um pouquinho, um poste, uma coisa, não. Foi geral. E à medida em que o tempo passava e não voltava, eu comecei a perceber que a coisa realmente era séria. E pude observar, Marcelo, isso que você falou, o transtorno que isso causou na vida das pessoas. De muita gente. Né?
Quer dizer, a rua muito cheia, o calor muito intenso, as pessoas muito desorientadas, e à medida que o tempo passava, algumas já temerosas. E numa hora, né, numa hora difícil. De rush, né, de movimento. Exatamente. Na rua, pessoal chegando em casa. Hoje tivemos a reclamação de várias pessoas que passaram mal em elevadores, alguns elevadores lotados, inclusive, o que impossibilitava até que as pessoas sentassem ou se acomodassem melhor. Porque não é só, assim, ficou escuro dentro do elevador. Tem pessoal que já não gosta de andar de elevador. Isso. Está escuro. Além de estar escuro, o sistema de ar do elevador também parou, então começa a ficar quente. É verdade. Né? Você sabe que houve até uma pessoa que comentou a respeito daquele filme Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme feito sobre o romance do Zé Saramago, e que mostra um pouco uma situação dessa. Quer dizer, não exatamente isso, no filme, no romance, as pessoas vão perdendo a visão, mas ele mostra como, de repente, a sociedade toda, pela falta da luz, né, no caso nosso aqui, pela falta da eletricidade, como é que as pessoas, de repente, se percebem completamente desamparadas e desabilitadas a viverem, no nosso caso, sem os recursos que a energia elétrica propicia. Hoje um amigo dizia, Schecker, é inviável, o ser humano não conseguiria viver hoje mais sem energia elétrica. Mas você sabe, né, eu também estive em campanha, né, no ano passado, você sabe que tem muito lugar de fora que não tem luz, né? Não. Que não tem agora, não tem hoje. Exatamente, e você vê, e isso embora nós tenhamos, todos paguemos, né, a taxa de iluminação pública, que é exatamente para essa finalidade. Nós temos hoje essa meta de eletrificação rural, quer dizer, em tese, já era para a eletricidade hoje ser universalizada no país e, sobretudo, em Minas Gerais. E em relação ao apagão, você vê, a surpresa que nos causou foi porque todos imaginamos o seguinte, bom, uma situação como essa deve ter já todo uma estrutura, um plano B. Uma estrutura para que ela seja corrigida, o que, na verdade, não aconteceu. Quer dizer, esses apagões que você se referiu, às vezes a gente sabe que tem apagões que pegam, por exemplo, toda uma região do país, são coisas terríveis, mas eles se devem a algum fato de uma gravidade muito superior, que me parece não foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, até onde a gente teve as informações aí pela imprensa... Pegou fogo um transformador, não? Exatamente. Por esse tipo de situação, como você falou, a gente imagina que houvesse um plano B. Quer dizer, desconecta daquele, conecta em outro, tem uma rede... A gente não é técnico, né, Flávio? Mas teoricamente, é uma coisa assim. Teoricamente, eu não estou falando que eu também penso como você, também não sou técnico, mas é o bom senso. Eu acho que um fenômeno da natureza, que foge ao controle humano. Exatamente, ou um fato de uma gravidade, vamos dizer, que tenha explodido toda uma subestação, eu não sei. Porque foi aqui em Barbosa Laje, eu pensei que fosse lá, na subestação lá do Guaruá, ou então do Grajaú, falei, deve ser mais central para acabar aqui e tudo, né? Você viu os morros aqui todos apagados. E me preocupou, o meu enteado ontem, o filho da Marli, o Marcelinho, o que me preocupou, a gravidade disso, como é que o ser humano está com isso, ele falou ontem uma coisa que a criança falando é diferente. Ele falou assim, apagou no mundo todo? Porque ele viu que o negócio era sério. Então, quer dizer, por isso que eu perguntei a você, Juiz de Fora... Tem... Mas, ô Marcelo, parece que nem foi só Juiz de Fora, não. 17 municípios. 17 municípios, né? Quer dizer, a coisa foi muito grave. E aí a gente fala, poxa, mas Juiz de Fora foi a causadora disso tudo? Né? Pois é. Quer dizer, eu acho que é um problema, porque a gente sabe que hoje a própria legislação ela estabelece prazos, inclusive multas para as operadoras do sistema. Claro. Quer dizer, eu acho que a CEMIG certamente ela vai se explicar, ela está devendo essa explicação. Não só a sociedade Juiz de Fora, a gente não está caçando um culpado, não, de modo algum, mas a gente quer exatamente isso. Olha, que não se repita. Houve alguma falha? Quer dizer, que falha que houve? Né? Quer dizer, em situações, vamos imaginar, em outras situações como essa. Dá para se resolver mais fácil? Exatamente. Já se tem agora, já que aconteceu, se tem agora. Exatamente. Que deve ser complicado, realmente. Porque a gente sabe isso, Marcelo. Hoje, quer dizer, as operadoras, como eu te falei, elas têm todo um arcabouço legal, inclusive em relação a prazos. Né? A gente sabe que tem prazos legais e tal. Claro. Agora, a questão do acidente em si, né? A gravidade, a especificidade, né? Pode ser que a operadora explique isso, fala, gente, um acidente desse é 1 em 1 milhão, é uma coisa imponderável. A gente não sabe, mas eu falo sempre, na dúvida com o cidadão. Então a gente fala como cidadão, na defesa do cidadão e dos interesses coletivos. Claro. A gente quer, na verdade, passar o pente fino aí para saber exatamente se houve falha, qual foi, qual a explicação técnica para tanto tempo assim, né? E essa pergunta que você falou que está na nossa cabeça. Bom, e se voltar a ocorrer o problema? Qual vai ser a solução? Né? Ok. A última pergunta, então, que também foi formulada para um usuário da saúde mental, uma pergunta simples sua. Quanto tempo você está na política? O que te fez entrar para a política? Como é que foi isso?
Eu tentei esse ano, agora eu não quero voltar mais. Né, eu imagina, não quero Marcelo. particularmente, não. Meu negócio é esse aqui mesmo.